Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O que eu vou falar em relação ao que é um tema que eu já falei antes, que vai permanecer e que vai permanecer vigente por muito tempo. Vai ser uma constante, eu posso dizer. Mas o principal escopo, está no título de tudo, é a Cracolândia e o uso da criminalidade de modo legal. Há exemplos históricos. Um exemplo disso, se você gosta de história de narcocultura, tipo Pablo Escobar e os traficantes e tudo mais, que quando que o governo americano faziam vista grossa pelo tráfico, enquanto eles forneciam armas para combatentes guerrilheiros de direita. E aí, quando eles perdiam sua utilidade, eles foram presos ou eliminados. Isso acontece, por exemplo, aconteceu com o Pablo Escobar, El Chapo e outros, que aí não vou citar. E, bom, isso daí é o que acontece na Cracolândia. Na Cracolândia, e não só com a Cracolândia, né? Mas também em grandes cidades, pode-se dizer, certo? Que é o uso da criminalidade com fins políticos. Eu não quero parecer nenhum anarquista, porque afinal, como os seres humanos são seres sociais, e nós, de certa maneira, com o número de pessoas que existem no planeta, precisamos de um Estado pequeno, mas de um Estado. Mas realmente você vê uma ação criminosa, não de agentes públicos, o governo usando o Estado para aterrorizar o cidadão, certo? E bom, como eu disse, a Cracolândia está nesse meio, perfeito. E como assim? Bom, basicamente a Prefeitura de São Paulo já isentou, perdoou, e na verdade os IPTUs dos imóveis da região que estão ou abandonados ou estão basicamente atrasados, né? E bom, basicamente vai fazer a desapropriação. Traduzindo, basicamente vão romper não, mas vão basicamente abrir caminho para elevar prédios, condomínios fechados. Os cracudos, obviamente, eu não vou dizer que seja uma coisa boa e não vou entrar na seara se eles devem ser internados compulsoriamente ou não, porque isso não interessa. Mas o que interessa é que eles foram espalhados por toda a região metropolitana de São Paulo, não apenas na capital. E, bom, basicamente é para quê? Para aumentar ainda mais a sensação de insegurança. E qual é o principal objetivo disso? Vender apartamentos, além de derrubar os imóveis, porque se você for ver, eles foram tocados para bairros residenciais e bairros de casas, aquelas casas antigas. Isso você pode procurar no Instagram, por exemplo, Preserve SP e por aí vai. Casas tradicionais de um andar que, não, por exemplo, não tem ou tem garagem para um carro ou não tem garagem de frente para a rua. E também pode procurar reportagens de pessoas que são assediadas querendo vender suas casas. Basicamente a ideia disso é, para além de aterrorizar essas pessoas, também desvalorizar e consequentemente
fazer com que eles sejam obrigados, de certa forma, a vender seus imóveis, certo? Então isso daí já é o que? É basicamente a forçação ao uso da criminalidade. E não apenas pela questão da droga, mas eles cometem furto, eles são pessoas que estão com a sua razão alterada, né, que alteraram a sua razão, então eles podem atacar, cometer violências, certo? E entre vários e vários crimes que podem acontecer, né? Bom, como eu disse, se você for ver a oferta de tratamento para eles, praticamente inexiste, tá? Eles colocam numa UTI não, mas numa vaga psiquiátrica, e o psiquiatra está acostumado a lidar com casos de depressão, ansiedade, são muito poucos, mesmo no Brasil, que é avançado nessa área da psiquiatria, neurologia e por aí vai, ao que? A tratar pessoas com isso, a tratar pessoas com problemas de dependência, certo? Simplesmente, além de não ter estrutura para isso, não tem ferramentas. Bom, mas enfim, então a ideia é basicamente disso. Que nem uma política pública de segurança, não só em São Paulo, mas no Brasil, foi se prender assassinos. Eu não estou dizendo que se pode matar livremente, né? Mas o que eu quero dizer é que, bom, por exemplo, eu fui assaltado já 4 vezes, roubaram 4 celulares meus, por exemplo. Já pessoas assassinadas, eu conheci uma em 35 anos de vida. Isso sem falar em outros. E isso se você contar com pessoas ao redor, ao seu redor, que também, se você for ver, certo? Então, assim, como eu disse, não estou endossando, mas o que te dá uma sensação de segurança, por exemplo, realmente, de fato, é o que? É tirar o ladrão da rua, é tirar o assaltante, certo? Ele te dá uma sensação de vulnerabilidade muito maior, uma sensação de vulnerabilidade, uma sensação de incômodo muito maior do que um assassino. Você fica horrorizado, realmente se você for ver os podcasts de True Crime, né? Eles são basicamente não, mas em sua imensa maioria de casos de assassinatos. Ninguém conta de roubos, a não ser aqueles roubos trilionários, ou roubos esdrúxulos, tipo o cara na Alemanha que roubou uma moeda de 250 quilos de ouro, certo? Mas realmente o que causa sensação de insegurança é isso. Imagine quantas coisas você faz com medo de ser roubado, evitar usar tal roupa, gente que já não usa aliança, compra o celular que é pro ladrão, que na minha opinião isso é uma das coisas mais vexatórias que existe, né? Eu digo isso vexatório, que você basicamente você tá indefeso, você tem que se render, você tem que esperar que seja menos violento, entendeu? Então, basicamente é isso. Eles querem comprar e construir condomínios fechados para deixar o cidadão, que é quem deveria andar livremente, sossegado na rua, ficando confinado no seu condomínio fechado, enquanto os ladrões que estão livres e soltos na rua
Essa é uma política pública e não vai. O grande exemplo é São Paulo, mas deve ter no resto do Brasil. Bom, obrigado e tente ser feliz.